na vida do cristão. Hoje é a nossa segunda aula, porque nós, a partir do mês de fevereiro, da segunda quinzena de fevereiro, nós estaremos desenvolvendo o tema aqui, uma igreja com propósito. Estaremos estudando. Então, aqui é só a largada especial que nós estamos dando para aprendermos um pouco mais do Senhor, né? E por isso eu queria convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Colossenses 3:16. Colossenses 3:16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Então, a palavra do Senhor, de tantas outras que nós temos na Bíblia Sagrada, ela nos exorta a aprender da palavra, a crescer na palavra, a amadurecer na palavra. Sem a palavra, nós não temos direcionamento para as nossas vidas. Quando o texto fala, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ela passa a viver em nós dentro desse processo de querer buscar o conhecimento, né? Do culto racional, do desejo de estudar a sua palavra. Então, esse é um processo que a gente chama de um autoinvestimento. O nosso desejo de crescer diante do Senhor, através do nosso interesse de aprender mais da palavra de Deus. Então, hoje eu quero continuar falando sobre essa importância da EBD na vida cristã. A EBD ela vem sofrendo nos últimos anos uma evasão muito grande. O exemplo nós temos aqui. A falta de interesse pelo estudo da palavra de Deus, isso numa análise crítica, tem a culpa da própria igreja, aliado ao desinteresse do aluno. Porque professores mal formados, professores mal capacitados, metodologias de ensino ultrapassada, isso tudo prejudica uma manifestação de interesse das pessoas. Por outro lado, no subjetivo, no pessoal, a gente passa a dar importância a várias outras coisas. No nosso lazer, a gente passa a dar importância ao nosso tempo. Muitas vezes entendemos que nós já sabemos, outras vezes dizemos, eu já vou para o culto domingo à noite, ou domingo pela manhã, eu vou ao culto, eu não preciso de EBD. Mas isso tudo a gente tem que analisar como uma questão espiritual. Uma questão espiritual muito séria que abala a nossa estrutura. Porque um crente, ele só pode ser considerado um crente bem desenvolvido, bem estruturado, quando ele conhece a palavra de Deus. E isso a gente precisa resgatar o nosso interesse, o nosso desejo, porque se a gente já não lê em casa a Bíblia, já não estuda a Bíblia em casa, né? Como é que eu também vou ter motivação para estudar os ensinamentos da palavra? Então, é um problema que precisa do autoinvestimento e da igreja estar se atualizando no sentido de fornecer uma melhor condição de aprendizado para o aluno. E isso a gente vai continuar tentando aqui na igreja. Eu não abro mão, como pastor,
da escola bíblica dominical. Para mim, ela é essencial na formação do crente. A gente aprende na Bíblia Sagrada que ensinar fez parte do ministério de Jesus. E eu quero falar aqui sobre isso. O ministério da educação em Jesus, na igreja primitiva, em Paulo, e a responsabilidade hoje que nós temos como igreja de continuar transmitindo esses ensinamentos. Então, Jesus diz lá em Mateus que o ministério dele foi de ensinar, pregar e curar. Então, Jesus veio para ensinar, trazer os ensinamentos da nova aliança. Tanto é que Jesus, ele era um rabino. A função principal do rabino é ensinar os ensinamentos, ou transmitir os ensinamentos da Torá. Jesus Cristo era chamado de rabi, ou mestre. A função dele era formar outras pessoas. É por isso que ele pegou os 12, chamou os 12 para comissioná-los diretamente, mas Jesus Cristo tinha inúmeros outros discípulos e seguidores que o acompanhavam no processo de ensinamento, de aprendizado, sendo certo que muitos que seguiam Jesus apenas queriam os favores de Jesus, os milagres de Jesus, o pão multiplicado por Jesus, mas não queria crescer no aprendizado de Cristo. Você tendo alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar, levante a mão, que sua participação vai ser muito importante na contribuição da aula. Então, Jesus era um mestre da lei. Ele, como mestre, ele veio o quê? Ensinar a mensagem da nova aliança, como também lançar luz nos ensinamentos do Antigo Testamento, que, por vezes, ou no seu sentido, era vivido de uma forma religiosa e não espiritual. Isso acontece também nos dias de hoje. Muitas vezes a gente, por não conhecer a profundidade da lei, da palavra do Senhor, a gente vive essa palavra de forma religiosa, interpreta de forma equivocada e vivemos, por consequência, uma vida espiritual ameninada, uma vida espiritual sem um crescimento profundo, aprofundado da palavra de Deus. Então, Jesus, ele na sua essência, ele veio para ensinar. Então, um dos pilares da escola bíblica dominical, ou o principal pilar, é Cristo, porque ele veio para ensinar da palavra de Deus. E ele ensinava, diz a Bíblia Sagrada, que ele ensinava com uma palavra muito importante, com autoridade. Abra sua Bíblia aí em Mateus 7, rapidinho. Mateus 7. O que é que ele fala aí em Mateus 7, 28 e 29? Olha o que diz o texto. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou seja, ele estava numa grande escola ali. Mateus 5, 6 e 7 representa o Sermão da Montanha. Ele estava dando uma grande aula ali para uma multidão. Não é? Ele estava ensinando. Então diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, o que estava acontecendo? As multidões estavam o quê? Maravilhadas.
com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, Jesus ele veio e ele trouxe de forma especial o ensinamento, onde confrontou as pessoas que estavam ali ouvindo, lançou luz na mente das pessoas em relação a um conteúdo que era vivido de forma equivocada. Então, Jesus, ele traz essa parte essencial para nós. O segundo ponto que a gente precisa observar nessa métrica vem já para Atos dos Apóstolos, onde Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja, não é? Lucas ali, ele retrata muito bem, com fidelidade, e quando chega em Atos 2, ele vai dizer em Atos 2, 47, quando ele fala, abra aí sua Bíblia, vamos mexer na Bíblia, Atos 2, 47, de forma clara, a partir do 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, a primeira coisa que a igreja se dedicava a receber através dos ensinos daqueles mestres formados por Jesus, os apóstolos, era o ensino da palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, a gente vê aqui a responsabilidade de Cristo, ele foi transmitido para outros, para que outros, que são os apóstolos, ministrassem sobre a vida de quem? Sobre a vida da igreja. É por isso que tem aquela passagem na palavra do Senhor, eu acho muito interessante, quando ele diz assim, uma geração transmitirá a outra geração os ensinamentos da palavra do Senhor. Então, Jesus trouxe os ensinamentos corretos. Os apóstolos estavam transmitindo para a igreja do Senhor, bem claro, aqui em Atos, a Escritura Sagrada nos mostra isso, e é muito importante a gente ler a história da igreja, não é? Porque tudo aquilo é ensinamento. Por que a gente não valoriza como deveríamos valorizar a igreja do Senhor hoje? Por quê? Porque a gente não conhece a história bíblica da igreja. Se a gente imaginar o sangue, as dores, o sofrimento do povo do passado, para que a igreja do Senhor chegasse até hoje aqui nesse modelo que nós vivemos, a gente valorizaria mais. Por favor, dá um microfone ao irmão Jarles ali, por favor. Ele vai participar da aula. Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Quanto mais a gente busca conhecer, mais a gente o quê? Valoriza. Se a gente não conhece, se a gente não sabe da história, a gente não valoriza. Então, o cristão dedicado, ele forma bases. Se a gente não forma essa base, a gente o quê? Permanece sem sustentação para caminhar de forma estruturada no aprendizado da palavra do Senhor. Pois não, irmão Jorge?
Ô Jorge, nós batistas, nós tínhamos uma identidade forte lá atrás, quando se falava de EBD, né, de ensino. Perfeito. E nós perdemos isso durante os anos, e cada vez que passa tem se enfraquecido mais ainda o interesse pela EBD. Será que, às vezes eu fico refletindo, até porque também fui professor de EBD durante muitos anos, e durante muitos anos a gente vem passando essa dificuldade em conseguir reter os alunos e a frequência dos alunos. A reflexão que muitas vezes nós fazemos é: será que o nosso ensino ficou defasado? A dinâmica da EBD se tornou defasada também, não é mais interessante? Ou qual seria a estratégia, o que nós poderíamos fazer para mudar? Qual é a dor das pessoas? Da última igreja em que eu vim, lá em Buerarema, eles tiveram realmente que mudar a forma e os horários, né? Eles inverteram a ordem do culto. Lá o culto começa primeiro e a EBD vem depois do culto, ao qual conseguiram uma frequência maior na EBD, né? E mais participação de mais pessoas. Eu não sei como a gente poderia avaliar, né, a forma de mudar isso, até porque o ensino ele é importante, fundamental para a própria visão do cristão, né, e crescimento espiritual. Amém. Como eu disse aqui há pouco na introdução da aula, nós temos dois problemas. A igreja no ministério de ensino e o cristão com a sua evasão decorrente da sua falta de interesse de querer aprender. São dois problemas. Não adianta a igreja traçar metodologia, roupagem nova, mudar horário, se o cristão não quer aprender, não quer fazer esse autoinvestimento, né? Eu penso que a ordem não altera, mas se dissesse assim, a ordem vai alterar, vai melhorar, a igreja fizesse assim, não, vamos começar o culto 9, pastor Zé, teria problema, está entendendo? Mas a gente percebe a evasão tanto no culto, quanto na EBD. Então, é uma crítica que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Fazer uma autorreflexão. Eu tenho valorizado o ensino, eu tenho interesse de crescer, eu tenho interesse de aprender, porque quem tem interesse de aprender, ele vai fazer todo o esforço para frequentar uma aula de EBD, como também qualquer outro trabalho de capacitação ou outros investimentos que a igreja faz para o crescimento espiritual da membresia. Então, o que acontece na EBD, irmão Jarles, é um reflexo que acontece também em tantos outros ministérios. A falta de motivação, de interesse pessoal para o aprendizado da palavra de Deus, penso eu. Mas nós continuaremos debatendo aqui, conversando, porque eu, particularmente, eu não abro mão da EBD. Não abro mão da EBD. Com 2, como eu já passei tempos fazendo, ou com 100, para mim não vai fazer diferença. Mas a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos aprender do Senhor. E isso começa revendo o nosso interesse de ler a palavra do Senhor, se confrontar com a palavra do Senhor, querer aprender da palavra do Senhor. E se a gente não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, a gente não vai ter interesse no ensino bíblico. Mas nós vamos avançando. Sai dos apóstolos, e quando eu falo aqui, os apóstolos, na sua essência, na igreja primitiva, e um apóstolo também, Paulo, ele dá sequência. Ele não é da primeira leva dos apóstolos chamados, mas ele foi chamado. E havia até uma restrição da igreja na época em relação a Paulo. Porque Paulo, todos sabem que ele perseguia a igreja.
Mas Paulo, ele era um homem de um conhecimento profundo, né? Um conhecimento nobre, um conhecimento de qualidade, falava várias línguas, era conhecedor aprofundado da Torá, dos livros proféticos, dos Salmos, né? Então, ele tinha um conhecimento aprofundado. Depois, ele foi discipulado por Ananias, ficou melhor ainda. Quando Paulo ele começou a escrever as cartas dele, para mostrar a sua autoridade, porque o chamado dele era questionado por muitos, aí ele geralmente abria as cartas assim: eu, Paulo, apóstolo chamado por Cristo, para mostrar para a igreja e para os seus contemporâneos que o chamado dele foi por Cristo. E ele, em sendo chamado por Cristo, ele tinha autoridade para ministrar ensinamentos a todas as igrejas. Paulo, ele nos ensina, abra a Bíblia aí em Efésios 4, a partir do versículo de número 17. Nós vamos ter aí uma narrativa que ela é bem comprida, eu não vou ler, que ela vai até o versículo de número 32, não é? Mas aí ele vem falando: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do coração. Quando a Bíblia fala assim, endurecimento do coração, da ignorância, ignorância é falta de luz, é trevas de conhecimento, é falta de conhecimento. Então, Paulo estava escrevendo e ensinando para aquela igreja, e é bom a gente sempre ter em mente que a carta encaminhada para Éfeso, para Colossenses, para a igreja de Tessalonicense, para a igreja da Galácia, todas essas cartas, elas tinham, você vai observar nas entrelinhas, já no seu final, que ela deveria ser encaminhada para outras igrejas. Eram chamadas cartas itinerantes. Elas circulavam. Porque geralmente o que acontecia com uma igreja era um problema que estava acontecendo com outra. Elas tinham suas qualidades, mas também tinham suas deficiências que eram parecidas. Então, Paulo, ele veio e trouxe também a necessidade, como professor, como um mestre, como uma pessoa que tinha conhecimento, um plantador de igreja, ele sabia das dificuldades do aprendizado e da necessidade do ensino para que as igrejas fossem sólidas. Estamos juntos? Estamos entendendo? Então, Paulo, no versículo 24, você vai olhar aí comigo, o que é que ele diz aí no versículo 24? A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes de quê? Da verdade. A verdade é Cristo. Cristo aqui é a palavra. E a gente só aprende a partir do momento que a gente tem conhecimento a viver essa justiça. E o que é a justiça de Deus? Alguém pode me dizer aí o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é isso. É viver isso. Viver a sua palavra. Caminhar debaixo dessa palavra. Praticar essa palavra nas nossas decisões. Isso é a justiça de Deus. E a gente só vive isso quando a gente quê? Conheceu, estudou, amadureceu e passou a viver. Versículo 24 mesmo, ele fala de santidade. Me diga aí, irmãos, a gente pode viver uma vida de santidade sem a gente não ter conhecimento dessa palavra? Não tem como. A gente precisa aprender. Porque o conhecimento,
ele traz entendimento. E o entendimento gera em nós transformação. Conhecimento que não gera transformação no nosso coração, ele está apenas ligado ao campo da informação. Então, tem muita gente que só tem o quê? Informação. A gente precisa ter conhecimento para gerar em nós transformação de justiça, de santidade, de verdade. No versículo 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. É a verdade. É a verdade relacional que eu devo ter com o meu irmão, né? Da ética comportamental que a gente aprende na palavra, como também de transmitir essa verdade na sua essência para a vida de outras pessoas. A verdade de Cristo, a palavra dele, tem que ser vivida de forma absoluta, de forma plena, não é? De forma que a gente tenha essa convicção, essa certeza do que o que eu estou aprendendo, do que eu estou sendo ensinado, do que eu tenho lido na palavra do Senhor, é a verdade absoluta. E é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Mas que muitas vezes, e a gente sabe disso no passado, antes de Cristo, que o viver e a interpretação da palavra de Deus era de forma religiosa e equivocada. E aí o que acontece? Aqueles homens do passado começaram a colocar penduricalhos na lei, nos ensinamentos da lei. E 630 e tantos penduricalhos que as pessoas tinham que viver dentro de um contexto religioso, como se aquilo dali fosse gerar santidade e transformação. Não. Gerou foi o quê? Religiosidade no coração do homem, que é o que a gente precisa desconstruir para viver a verdade, para viver a justiça, para viver também a honestidade, que está lá no versículo 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Essa honestidade que a gente enfrenta aqui dentro deste texto, realmente é o se apossar indevidamente das coisas dos outros. É o chamado roubo. Mas o Senhor, Ele também nos ensina que a gente tem tudo dado por Ele. Nós temos a Sua palavra, que a gente tem aí de bom grado. E a gente deve receber isso de bom grado e investir nessa bênção que Deus nos dá. Nós temos, eu costumo dizer, talvez eu tenha falado aqui, quem quiser fazer algum acréscimo, por favor, levante a mão para ajudar na aula, que é que nem uma mulher, usar o exemplo da mulher, mas isso é para homem, para mulher, ter sua caixinha de joias, de seus adereços, vai lá, coloca, quando não quer, vai lá, guarda, deixa a caixinha lá fechada, a sua riqueza de adereço de beleza. E assim, muitas vezes, a gente trata a palavra de Deus, essa riqueza. A gente só vai usar quando a gente quer ficar bonito, quando a gente quer interesse, mas não faz parte da nossa rotina. A
palavra do Senhor, Paulo ensina aqui no versículo de número 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A nossa palavra, o que vem a ser ministrado por cada um de nós, deve começar com o sim, sim, não, não. Muitas vezes a gente quer agradar, muitas vezes a gente quer tirar uma vantagem, muitas vezes a gente quer até atacar uma pessoa, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, e quando ele fala palavra torpe aqui, por ser o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ele não está falando unicamente da questão da ética comportamental, social, não xingar, não é? Não falar coisas indevidas que venham prejudicar o irmão, a irmã, não é? Que venham ser palavras de morte na vida das pessoas. Nós somos chamados a dar palavras de vida sobre a vida das pessoas. Mas ele está dizendo aqui também que não deve sair da nossa boca, e isso aí nos confronta muito, é que não usar o nome de Deus em vão. A gente perdeu o temor pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. A gente não tem mais temor não, irmãos. A palavra do Senhor está dizendo para a gente ter tal postura, a gente ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o nosso coração, o que sai da nossa boca, porque o nosso coração está cheio. Mas muitas vezes a gente não tem mais o temor, e por consequência a gente vacila. Pois não, irmão Charles? A importância da gente poder estudar a Bíblia, né, dentro do tema. A gente tem percebido muitas pessoas falando na internet de diversos assuntos, e muitas vezes a falta de conhecimento faz a gente concordar com tudo, e a Bíblia deixa um exemplo bem claro, os bereanos. Sim. Embora Paulo estivesse pregando para eles ali, né, em Atos, perfeito, eles foram ali confirmar tudo aquilo que Paulo estava falando. Isso é muito, muito importante. Isso demonstra que aquela igreja buscava o conhecimento, né? Buscava... E a gente vai entrar nesse ponto na instante, está estruturada, porque o próprio ensino de Paulo é que não se deixasse comunicar, ser contaminado com falsas doutrinas. Nunca se falou tanto de Deus como tem se falado nos tempos atuais, mas muito de um Deus místico, de um Deus que só veio para resolver os problemas, para satisfazer nossas necessidades, mas vivemos num tempo que se conhece tão pouco o Senhor. Fala-se muito e conhece-se pouco. E a gente tem que conhecer mais, para que a gente viva mais os ensinamentos dele. É muita gente falando muita coisa e com testemunho raso lá embaixo. Se você pegar a vida de muitos crentes, você vai ver nos seus Instagrams, nas suas publicações, falando tanta coisa bonita de Deus, né? Mas no seu comportamento, na sua rotina diária de vida, no seu trato com o irmão, na sua responsabilidade com a igreja, ainda está muito raso. Coisa para a gente pensar. No versículo 32 ele fala aqui de misericórdia, sejam bondosos e compassivos uns com os outros.
Tudo isso começa com o aprendizado, quando Paulo começa aí no versículo de número 17, falando sobre a necessidade de instrução, né? A gente, quando tem conhecimento da palavra do Senhor, quando a gente é estudado, quando a gente é trabalhado, a gente para analisar a situação que o nosso irmão vive, não apenas com um tom crítico, negativo, de acusá-lo e de apedrejá-lo. Nós temos apedrejado muitos irmãos. Apedrejamos, fulano de tal fez isso, fez aquilo, joga pedra, quer matar o irmão. Quando a gente tem a maturidade no conhecimento, no crescimento espiritual, a gente vai olhar as situações que envolvem aquela pessoa com um olhar de misericórdia sobre aquela vida. E parte de nós tem a misericórdia de Deus, mas o Senhor nos chama, como seus discípulos, que buscam aprender a sua palavra, a sermos misericordiosos com o outro. E a gente muitas vezes, a gente perde esse olho de misericórdia por ignorância, por falta de conhecimento, e que deixa que o nosso coração, em ignorâncias, em trevas, endurecido, ele ganhe razão e a gente ataque o nosso irmão. Então, nós aprendemos que passou por Jesus, passou pelos apóstolos na igreja primitiva, veio para o grande apóstolo Paulo, e quem ficou, na sequência, obrigado a dar essa continuidade do ensino? Quem ficou obrigado? Vocês podem me dizer, depois de Paulo? A igreja. Daí que a gente precisa ter entendimento que a escola bíblica não foi simplesmente uma coisa criada por um homem, como eu disse aqui na primeira aula, que estava lá na Inglaterra, a Revolução Industrial, as crianças sendo exploradas, trabalhavam de segunda a sábado, e domingo elas ficavam sem fazer nada. Um homem de visão, chamado por Deus, ali começou a reunir crianças para ensinar a Bíblia. Não é? Não é simplesmente numa visão material. A gente precisa entender que a igreja, ela tem a responsabilidade de transmitir, através dos líderes capacitados, o ensinamento da palavra para toda a membresia, para que ali se formem pessoas capacitadas, novos mestres, que busquem amor pelo aprendizado e pelo ensino, para que essa responsabilidade da igreja, ela continue cumprindo assim o seu propósito, que é de ensinar. A igreja, ela tem que ensinar. E o aprendizado são altamente necessárias, indispensáveis para a nossa formação. Tem crentes que não enfrentam um debate com algumas outras denominações, porque não tem preparação, não tem conhecimento, não sabe defender a sua fé. Por falta de quê? De preparação, de conhecimento. Você pode dar uma aula, você pode fazer um culto, você pode... Ah, não, porque eu não sei. Então, irmãos, a gente precisa entender que a igreja hoje, ela tem a responsabilidade dentro da EBD de
ensinar e de aprender. Eu gosto particularmente de estar sentado ouvindo, aprendendo. A EBD, para mim, nós temos a escola, que a gente se reúne aqui domingo de manhã, mas todas as vezes que eu estou sentado aqui, para mim é uma escola. Eu estou aprendendo na ministração da palavra, e assim deve ser para cada um de nós. O desejo de aprender, de crescer, mas para gerar o quê? Transformação. E não apenas informação. Então, a escola bíblica dominical, na sua importância que a gente precisa desenvolver e que fique marcado nas nossas vidas, eu falei aqui na semana passada que a EBD, ela é uma agência de ensino e ela é tida como a maior escola do mundo. Eu gosto dessa expressão, a maior escola do mundo. Mas eu gostaria de acrescentar, como também a melhor escola do mundo. Você pode aprender cientificamente, capacitação para suas inúmeras profissões no exercício da vida civil. Mas um homem ou uma mulher que tem a sua capacitação científica, mas que tem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai fazer a diferença em qualquer lugar. A história de condução da sua vida como profissional, como ser humano, vai ser diferente, porque ele tem conhecimento do principal. A importância da EBD, como eu disse aqui, como agente de transformação, a gente tem que buscar constantemente isso, essa sustentação na palavra, porque, como o irmão Jarles abordou, e eu tinha falado aqui, tem que haver motivação de vocês e motivação quanto à capacitação dos professores. Abro um parêntese aqui. Domingo que vem nós não vamos ter EBD domingo de manhã. Quando retornarmos na próxima aula, nós já teremos tido reunião com os nossos novos professores da EBD. E eles vão passar por um processo de orientação motivacional para que as aulas, ela, além de trazer um conteúdo, traga para o aluno e também para o próprio professor que está ali a ensinar, não é? O interesse, né? O autoaprendizado daquilo que ele estudou para a sua vida. Então, nós vamos passar um novo tempo. Aí eu quero convocar vocês, a igreja como um todo, a se motivar para estarmos juntos, dentro de uma visão, inclusive, do que o Senhor propõe para a igreja, a qual nós vamos estudar nesses primeiros 3 meses do templo para o propósito. A gente precisa entender que, como igreja capacitada, que tem conhecimento da palavra de Deus e que busca ter uma vida transformada para contagiar outras vidas, a gente precisa se capacitar. Então, nós vamos estudar aqui sobre uma igreja com propósito. Minha vida como igreja, diante dos propósitos de Deus, para que eu tenha uma vida mais efetiva. Essência da EBD. EBD também, ela gera em nós
comunhão entre irmãos. A nossa limitação em relação à palavra comunhão é apenas no sentido de estarmos ali interagindo juntos num momento de lazer, num momento de satisfação, no sentido de desfrutar de alguns momentos um com o outro, mas a quando toda a igreja ela tem um entendimento do que é uns com os outros. Quando a Bíblia fala por inúmeras vezes, nós devemos viver um com os outros, né? Uns com os outros, por quê? Porque esse um com os outros, ele traz para nós solidificação, através do aprendizado, para que a gente possa viver como um corpo bem ajustado. Quando todos estão aprendendo, quando todos estão capacitados, quando todos estão sendo lubrificados com a palavra do Senhor, o nosso corpo vai viver o quê? Vai caminhar como um corpo bem ajustado. Essa comunhão de integração. E não apenas relacional. Não adianta eu ter um muito bom relacionamento com o irmão A, com o B, e que me dou bem, a gente tem uma boa sintonia, que a gente sai para comer, joga um futebol e não sei o quê. Mas na hora do essencial, que é o viver a palavra, eu estou sem sintonia com aquela pessoa que eu gosto tanto. Isso não acontece? Isso acontece. E a máquina do Senhor, ela tem que ser bem ajustada. Efésios 4:13, ele diz: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é comunhão. É essa unidade que nós precisamos de ter. A EBD, ela traz edificação para as famílias da igreja, o pai, a mãe. Eles precisam desse entendimento. O investimento que você faz hoje, preste bem atenção, que muitas vezes a gente tem que acordar cedo num domingo. Muitas vezes, depois de uma semana de trabalho, você acorda domingo de manhã e fala assim, não, essa cama me merece. Essa cama tão gostosa aqui, com esse ar-condicionado ligado, não, eu só vou levantar 10 horas da manhã. Porque eu mereço descansar. E é justo, a gente precisa descansar. Mas a gente precisa entender que nós temos prioridades. O investimento que você faz no reino de Deus, aplicando isso no seio da sua família hoje, você vai ter muito menos desconforto no futuro, quando seus filhos crescerem. Esse alto nível que nós temos hoje na igreja do Senhor, de desestruturação das famílias de muitos crentes, passa, irmão, pelo abandono dos pais, as gerações passadas de investir no ensino na vida dos seus filhos. A gente não faz o estudo em casa, um estudo bíblico em casa. Se a gente não faz em casa, eu estou preocupado em fazer e participar de estudo bíblico na igreja, em EBD. Só que um dia o boleto chega. Pais que não crescem, que não têm interesse de crescer e que não investem na vida dos seus filhos, as consequências chegarão. E uma coisa que deve nos constranger, por outro lado,
é ver a roda invertida. Filhos que vêm para um EBD sozinho, porque os pais não querem vir. E eu vejo isso acontecendo. Pais negligentes, não só com sua família, mas com sua própria vida espiritual. Isso não pode acontecer. A gente precisa girar essa chave, porque o que Deus fez e faz por nós, a retribuição que a gente tem que fazer, irmãos, é desejar aprender mais dele, é ter a nossa base mais solidificada. Uma coisa eu vou dizer para vocês aqui, eu queria que vocês fizessem uma reflexão assim bem sincera. Vocês não acordaram cansados hoje de manhã? Com vontade de dormir mais? Não aconteceu isso? Fala a verdade. Fala a verdade, não queria dormir mais. Aí vocês acordaram, vieram para o templo, estão aqui aprendendo da importância da EBD. Vocês não saem daqui com nova motivação? O cansaço não foi ficando de lado? Assim, valeu a pena o que eu aprendi hoje de manhã, a motivação que eu recebi. E isso aí vai construindo em nós a identidade, a cultura de querer aprender mais do Senhor e investir na família. O Senhor já falava isso desde o passado. Essa palavra maravilhosa que está lá em Deuteronômio 6, 6, 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Ou seja, isso daí era uma dinâmica passado deveriam viver, e nós, na igreja do presente, deveremos viver, porque é de grande responsabilidade, e que é transferido unicamente para a igreja. Os ensinamentos das verdades bíblicas pelos pais aos seus filhos. A igreja chamou e chama essa responsabilidade, sabe por quê? Para que o prejuízo não seja maior. Muitos pastores já abriram mão de EBD. Tem igreja que não tem mais nada domingo de manhã. É o culto só da noite. Porque se amoldou o padrão do que a membresia queria. Não vai, não tem interesse. Mas a gente tem que girar essa chave e buscar realmente investir, porque a responsabilidade da EBD não é só da igreja, do ensino bíblico, mas também das famílias. Responsabilidade das famílias. Estude. Põe seu filho para ver você estudando. Compre livros, né? Faça investimentos para motivar a sua família a estudar a palavra de Deus. Quanto mais você estuda e mostra para seus filhos as chamadas curiosidades, os ensinamentos bíblicos, mais vai trazer motivação para essa nova geração. Indo para o final, o estudo bíblico, ele traz para a igreja do Senhor avivamento. Avivamento é tornar a despertar, a tornar vivo aquilo que estava desmotivado, desinteressado. Só que todo o avivamento, e a história bíblica nos revela isso, a história da igreja nos revela isso, ele começa de dentro para fora. O avivamento ele pode ser coletivo
e como pode ser individual. Esse despertamento, esse interesse. Se você olhar para a igreja e falar assim, minha igreja está desmotivada, e você quiser seguir aquela linha, você vai seguir aquela linha. Porque você está indo pelo contexto geral. Mas se você disser assim, não, independente de como estiver, eu vou buscar o avivamento pessoal. Eu vou buscar crescer. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Só que quando nós estamos interessados, motivados, isso vai contagiar outras pessoas. O nosso avivamento, ele tem um poder de contagiar outras pessoas, de motivar outras pessoas. Ele vem através do aprendizado da palavra de Deus. O avivamento, o interesse de crescer, de aprender, de ser transformado, vem pelo aprendizado da palavra de Deus. O profeta Abacuque, eu acho lindo quando ele traz a confrontação e ele faz a declaração, quando ele fala assim, ouvi, Senhor, as suas palavras e temi. O profeta. Ouvi, Senhor, as suas palavras e temi. Ponto. Aviva em mim a sua obra. Está lá em Abacuque 3:2. Então, o profeta passou por essa experiência. O profeta, ele teve esse despertamento, mas o texto é bem claro, onde diz, ouvi a tua palavra. Acho que é em Esdras. Achou o livro da lei, os rolos que estavam perdidos. Eu vou fazer brevemente uma reflexão sobre isso. E chamou o povo para a praça. O povo que estava todo, ele chamou todos compreendia as autoridades, os doutores, o trabalhador, as crianças, as famílias, chamou todo mundo para a praça. E ali foi pegado o rolo e começou a ler, fazer a leitura daquele rolo. E o povo começou a chorar, prantear, e quanto mais falava da palavra de Deus, dos ensinamentos, aquele povo chorava e se derramava. Não é? Por quê? Porque o referencial nosso é a palavra de Deus, como era daquele povo do passado. E quando a gente deixa cair no esquecimento, quando a gente perde o interesse, a gente vai sentir que falta alguma coisa dentro de nós, alguma coisa errada dentro de nós, quando a gente não sente falta da palavra de Deus, quando a gente não sente o desejo dessa palavra de Deus, né? Aquele choro daquela nação no passado era de tristeza e de alegria. Tristeza porque tinha perdido e alegria no choro porque tinha reencontrado, porque a palavra voltou a ser ministrada. E a gente precisa disso, ter o interesse de voltar a conhecer, a estudar e a ser ministrado pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te dê um ano poderoso, de desejo de aprender mais dele, que você possa ser contagiado.